Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a um episódio do nosso podcast, projeto ou qualquer coisa assim, Devaneios no Aquário, onde eu converso com vocês sobre os meus devaneios sobre algum anime, série, filme, qualquer coisa que eu decidi assistir e fazer aqui para vocês. E hoje eu queria falar um pouco sobre CDZ, que foi um mangá que eu comecei a ler, assim, despretensiosamente. E eu acho que foi um mangá que me surpreendeu bastante, na verdade. Eu nunca entendi direito por que CDZ tinha tanto hate. Na verdade, isso é algo que sempre me incomodou de certa forma, talvez, sempre me deixou curioso, porque eu sempre ouvi pessoas dizendo que a adaptação da Toei é muito melhor e pessoas dizendo que o mangá é muito melhor, mas nada parecia satisfazer ninguém. E o mangá de Cavaleiros do Zodíaco parece ser, de certa forma, odiado pela própria fandom, assim, em níveis absurdos. Chega a ser até difícil, né, criar conteúdo sobre CDZ e trazer opiniões sobre CDZ, porque muitas das minhas opiniões que eu trazia nos vídeos curtos e tudo mais, sempre eram vistas ali com um certo ódio e rivalidade mesmo pela adaptação do anime ou pela adaptação do mangá. Adaptação não, né? Pela interpretação do mangá mesmo. E é um negócio engraçado de se acompanhar. Então, quando eu comecei a ler o CDZ, eu comecei com uma expectativa baixa. Comecei, por conta dos comentários, né, sempre muito negativos, esperava que eu me deparasse com algo não de baixa qualidade, mas algo extremamente datado. E em certos níveis é sim datado, mas eu primeiramente me deparei com uma coisa que eu não esperava. Um mangá que me lembrou mangás modernos, por incrível que pareça. E isso é algo que eu cheguei a falar nas minhas primeiras impressões, mas CDZ tem um ritmo muito rápido e muito parecido com mangás mais atuais do que CDZ. Isso foi algo que me surpreendeu, porque eu consumo uma certa quantidade de animes antigos, volto para ver o mangá, tento ter com base no tempo que eles foram lançados, e CDZ não é um mangá com ritmo de mangá antigo. Ele é extremamente direto ao ponto. As suas reflexões iniciais sobre os personagens e introdução do mundo são muito rápidas e tem uma estrutura muito bem planejada logo de cara. E eu acho que isso foi a coisa que mais me surpreendeu. Não sei se o anime da Toei é diferente, porque o meu contato com o CDZ foi direto ao mangá. Mas num primeiro momento, a história apresenta muito rápido como funciona toda a hierarquia de cavaleiros, quem eles são, o seu sistema de poder e como a história vai ser a partir dali. Então, nos primeiros capítulos, o foco não é no Seiya em si, que é o protagonista. É muito mais em quem são os cavaleiros, que para Cavaleiros do Zodíaco não é o mesmo que ser um cavaleiro num sentido literal que a gente conhece. Dentro desse universo de Cavaleiros do Zodíaco, ser um cavaleiro é quase como dominar uma arte marcial que tem conhecimento do cosmo. E o que seria o cosmo? O cosmo é o sistema de poder de cavaleiros que, para mim, foi algo extremamente interessante e que eu nunca tinha ouvido alguém falar dessa forma. O cosmo é um entendimento que você, indivíduo, faz parte de um universo formado por partículas. E esse universo formado por partículas carrega dentro de si também partículas. As suas partículas. Dentro de você existe um cosmo, existe uma galáxia formada por essas partículas. Logo, a sua força vem meio que de replicar elementos da natureza, né? Aquela brincadeira que Cavaleiros acaba fazendo que socos como meteoros, é porque pro universo de Cavaleiros do Zodíaco, aqueles golpes são como estrelas. E isso vai ser algo que a obra vai flertar diretamente durante ela toda. Toda vez que um personagem ultrapassar os limites do comum de uma velocidade humana, ele vai ser associado com elementos do espaço. E tendo isso em vista, faz muito mais sentido o uso de constelações.
As constelações são basicamente elementos de proteção para os cavaleiros. Cada um deles tem uma constelação protetora e fazer a sua constelação protetora interna ressoar com a externa é o que te dá poder. E, honestamente, esse conceito como um todo é muito bem trabalhado. Se a gente for parar para pensar em mangás contemporâneos ou até de um pouco antes, não se tinha um conceito e um sistema de poder, pelo menos eu não consigo lembrar, que entrasse tão intrinsecamente assim num negócio metafísico, imaginativo e diferente quanto Cavaleiros. E eu acho que isso faz parte do que faz Cavaleiros ser diferente. Se comunicando diretamente com essa ideia que eu disse de ser um mangá com um aspecto mais moderno. Porque em mangás mais modernos a gente tende a ver essa questão da complexidade e de organização também. Os cavaleiros são culturalmente, conhecidos por essas artes marciais, mas eles estão inseridos dentro de diversas sociedades pelo mundo, não só se limitando à Grécia, apesar da Grécia ser a sua origem, que traz consigo a organização simples das armaduras bronze, prata e ouro. Mas isso é estabelecido muito rápido no mangá. Você de cara vê o que seria uma armadura de ouro, que é a armadura de ouro de Sagitário, que é o prêmio do torneio inicial. Então você já fica esperando pelos próximos arcos que vão ser trabalhados posteriormente com esses conceitos das armaduras. Algo que, por exemplo, se eu fosse citar um mangá um pouco depois dele, Dragon Ball, não tem um planejamento tão profundo assim. E eu acho que isso quebrou um pouco minhas expectativas em relação a Cavaleiros do Zodíaco. Mas, como eu disse, o mangá tem sim seus elementos datados. E a arte realmente é muito datada. Eu vejo muitas pessoas dizendo que a arte de Cavaleiros é feia. E eu discordo. Eu não acho que a arte de Cavaleiros do Zodíaco seja feia. Ela lembra muito a arte de Osamu Tezuka, que se eu não estou enganado, se eu tiver enganado, gente dos comentários pode me corrigir aí, que eu estou vendo os comentários aqui de cantinho, mas não estou respondendo para não perder o raciocínio. O Tezuka é um escritor, acho que dos anos 60, se eu não estou enganado. Ele basicamente é o pai do mangá. O jeito que ele faz mangá ditou muita coisa, que pra quem não sabe é o criador de Astro Boy, o criador de Dororo, o criador de vários mangás aí extremamente famosos, que foram readaptados diversas vezes e trouxeram consigo uma carga muito importante pra mim. 70, Luizito, muito obrigado pela correção. É porque eu acabo me confundindo nessa questão de datas. Nossa, como Kurumada, obrigado. Nossa, isso aqui é muito bom, porque vocês me ajudam pra caramba. O estilo do Kurumada bebe muito do Tezuka. Tipo, assim, em níveis absurdos. O que eu acho que o pessoal vê como uma arte feia é o fato de que o traço do Kurumada é um pouco plano. Ele não é exatamente um traço com uma perspectiva de profundidade muito grande. Apesar de eu achar que isso, em certos níveis, é intencional, mas ele definitivamente é um traço meio plano. De vez em quando os personagens estão de lado, parece que eles estão de lado e um pouco de frente. Fica um negócio um pouco esquisito. Mas, em geral, eu acho o traço do Kurumada muito bonito. A forma com que ele desenha armaduras, a forma com que ele desenha o brilho das armaduras no preto e branco é muito bacana, é muito interessante. E é um traço que, claro, é não só fruto de sua época, fruto do estilo do próprio autor. Eu acho bacana ter isso em mente quando se vai consumir Cavaleiros do Zodíaco. Acho que muitas pessoas acabam colocando um peso em cima em relação a outras coisas que consumiram, mas tem que se pensar que é um mangá um pouco mais antigo e muita coisa vai mudar. Mas, de novo, eu acho que ele vai dialogar muito com a modernidade também. A saga de Poseidon, ele se adaptou, na moral. De fato, eu acho a saga de Poseidon bem mais bonita, assim, brutalmente mais bonita do que as sagas anteriores. Mas o traço ainda é bem parecido com o dele, é o estilo dele, Isso é muito legal. Um outro elemento que também pode parecer datado, eu acho que é a questão da narrativa. A narrativa de Cavaleiros do Zodíaco acaba parecendo meio pastelona, se a gente for parar para pensar hoje em dia. Mas na época não era só comum, como eu também acho que foi a intenção do Kurumada. As frases dos personagens são extremamente expositivas e bem novelizadas e romantizadas, com muitas vezes eles carregando consigo seus próprios sentimentos. E eu acho que isso foi intencional, porque, como eu disse, para a época, Cavaleiros do Zodíaco
é uma história extremamente rushada. Então, a forma com que o Kurumada encontrou de colocar os próprios questionamentos e desenvolvimento dos personagens e personalidades são de maneiras expositivas. Então, a gente vai ter diálogos engraçadíssimos às vezes, como por exemplo, no meio do torneio galáctico, quando o Yoga diz que ele apesar de ser um estrangeiro, ele também é japonês, porque o pai dele era meio japonês. E essa frase é muito engraçada, mas também traz consigo um elemento de foreshadow que Cavaleiros vai carregar durante toda a sua história. De verdade, por mais que o Kurumada tenha sido um cara que definitivamente improvisou muito na sua escrita, a escrita dele é muito redondinha. Eu acho que ela não tem muitas pontas soltas e tem ideias muito bacanas. Claro, o mangá vai ter certos elementos repetitivos, que também é uma crítica aí que eu sempre vejo sendo colocada em Cavaleiros do Zodíaco. No entanto, é meio que fruto de sua época. Eu acho que a gente pode mencionar, por exemplo, Jojo, parte 3, na verdade, até parte 4 de Jojo. Em geral, são mangás repetitivos, mas você tem que pensar que isso foi feito, escrito, numa forma que a mídia era consumida pré-internet. Não era todo o episódio que você ia assistir, não era todo o capítulo que você ia ler. Então os dramas dos personagens se repetiam muitas vezes também para o próprio leitor poder acompanhar aquilo que estava sendo feito. Então, honestamente, eu acho isso tudo muito legal. Falando sobre o primeiro arco da história, o Torneio Galáctico. O Torneio Galáctico foi um dos primeiros contatos que eu tive com Cavaleiros do Zodíaco. Primeiro pela paródia Vai Seiya, que inclusive é um clássico aí da internet que infelizmente não foi pra frente. É uma perda muito grande, mas enfim, o pessoal ainda produz algumas coisas. Mas infelizmente Vai Seiya não foi pra frente por causa de direitos autorais. Mas foi o primeiro momento que eu tive contato com Cavaleiros do Zodíaco e por consequência me interessei pela série. Eu fui ver o Torneio Galáctico na animação da Toei, que muitas pessoas dizem ser melhor do que o mangá. Já ouvi falarem isso bastante. Mas, honestamente, eu achei o ritmo do Torneio Galáctico no anime meio ruim. Porém, no mangá, eu gostei bastante. Qual é a proposta do Torneio Galáctico? A princípio, nós somos apresentados ao Seiya, um personagem que acabou de conseguir de verdade se tornar um cavaleiro. Pegou sua armadura de bronze, que era sua missão, e voltou até o Japão para entregar o que ele deveria fazer. Seiya, junto com outros jovens, estavam numa missão de coletar as armaduras de bronze e voltar à fundação do Mitsumasa Kido. Eles voltam à fundação do Mitsumasa Kido para entregar as armaduras e, num primeiro momento, é muito interessante essa relação dos personagens com a Saori Kido, a atual líder da fundação. Eles não querem fazer o que ela pede, apesar de sim, alguns, como por exemplo o personagem do Jabu, ser totalmente fiel a Saori. Seiya é um personagem que não quer fazer o que a Saori quer que eles façam, que basicamente é lutar num torneio para apresentar para o mundo a existência do que são cavaleiros. Essa associação secreta de pessoas com poderes especiais. O interessante é que isso faz parte de um plano maior do Mitsumasa revelar uma situação que estava acontecendo internamente dentro dos cavaleiros. Mas a gente só vai descobrir isso posteriormente. Esse primeiro momento do torneio de Cavaleiros do Zodíaco serve para apresentar os principais Cavaleiros de Bronze, que vão ser personagens principais, apresentar a capacidade dos personagens individualmente e trazer para a gente um contraponto, não só da sociedade de cavaleiros, como também dos cavaleiros em si. Ikki, alguém que passou por algo e uma frustração parecida, que o Seiya passou, mas numa carga de sofrimento maior, o que levou ele a ter uma agressividade muito maior com a Fundação Kido e com seus irmãos. Ikki traz consigo uma mágoa de uma verdade que ele descobriu. Todos
todas essas crianças que foram mandadas para a morte iminente para caçar armaduras específicas são filhos de Mitsumasa Kido. Algo que ficou de fora do anime, mas é extremamente importante para os personagens, que acabam, nesse momento, tomando por conclusão que são irmãos e devem se aliar no final da luta contra o Ikki, o cavaleiro revoltoso ali da situação. Ikki queria se vingar dos cavaleiros para se vingar diretamente de uma pessoa que não está mais presente lá. E ele carrega essa mágoa na história. O contraponto à sociedade de cavaleiros presente nessa história é que o Ikki se torna líder dos Cavaleiros Fantasmas, se eu não estou enganado, ficou assim na tradução da dublagem, ou Cavaleiro Negro, não sei ao certo. Acho que era Cavaleiros Negros, não sei. Que basicamente são pessoas que têm acesso a essa arte marcial de cavaleiros que se contrapõem ao santuário e, consequentemente, estão fora dessa sociedade de cavaleiros. Isso é interessante porque estabelece para a gente que talvez esse seja um vasto mundo que tenha por si outros cavaleiros que não respeitam as leis da Grécia Antiga. E, de fato, isso vai se mostrar verdade a partir da passagem dos arcos. Inclusive, até mesmo com algumas spin-offs, algumas coisas que foram compiladas depois, escrito pelo próprio Kurumada. Dentro disso tudo que eu falei, a gente tem aqui uma história com elementos ocidentais misturados com a narrativa japonesa, com toda essa questão de constelação, a questão dos signos, essa parada dos cavaleiros, Grécia Antiga, mas ao mesmo tempo com o melhor exagero possível da narrativa japonesa, aquela questão que todo mundo adora falar, todo mundo que é super fã aí dos anos 90 gosta de falar do sangue, mas essas batalhas exageradas, de certa forma, trazem consigo um elemento muito legal. Tanto esses elementos orientais e ocidentais, acho que Cavaleiros é uma obra muito marcante. E é por isso que ela ficou na memória de tantas pessoas. Após o Torneio Galáctico, Seiya e os outros se tornaram inimigos para o santuário, por estarem usando os poderes de cavaleiros para benefício próprio. No caso, a Guerra Galáctica. Por conta disso, eles se tornam perseguidos pela organização que deu a eles tanto poder. Os Cavaleiros de Prata, que muitos deles inclusive treinaram os personagens principais, se tornam seus inimigos. E durante a luta pela sobrevivência contra esses Cavaleiros de Prata, eles têm uma espécie de revelação. Essa luta é inútil e sem sentido. Tudo que eles buscam agora, nesse momento, é se livrar dessa função que o Mitsumasa Kido, pai deles, colocou para eles. Isso não é necessariamente algo bacana, não é algo bom, e eles não têm interesse nenhum em ser cavaleiros, eles só querem viver a sua vida. No entanto, nesse caminhar também, eles acabam descobrindo a verdadeira identidade de Saori Kido, reencarnação de Athena, consequentemente, uma deusa que deve ser protegida. No entanto, diferente da adaptação para anime, isso não muda nada. Os cavaleiros não necessariamente escolhem defender Athena. E eu acho que esse é um lance muito bacana do mangá. No primeiro momento, a luta deles é por eles mesmos. Defender Athena é a consequência de estarem lutando pela sua liberdade. E essa liberdade também é a verdade. É por isso que a luta contra os Cavaleiros de Ouro, para mim, é essencialmente incrível. Os Cavaleiros de Ouro não são inimigos. Eles são simplesmente os mais fortes na organização dos cavaleiros que protegem Athena. No entanto, no momento, eles estão sendo manipulados por uma mentira. E a cada luta contra cada Cavaleiro de Ouro, os Cavaleiros de Bronze não necessariamente fazem o impossível. Na verdade, na maioria das lutas, eles saem num estado quase morto e derrotado. Só que isso, essencialmente, é uma espécie de milagre. Os Cavaleiros de Ouro, vendo o quão sério os Cavaleiros de Bronze estão levando a luta, passam a questionar sua verdade. E a luta no santuário pela salvação da Saori também passa a ser a luta pela verdade que eles estão protegendo. O Shiryu é o primeiro a citar que está lutando pela paz e por Athena. Os outros cavaleiros realmente só vão ter essa reflexão ao chegar na Casa de Leão, e não necessariamente concluem isso, mas eles percebem que tem que carregar a vontade de Aiollas. E isso é
muito irado. Honestamente, essa cena me fez chorar. E eu acho que se você está imerso nessa obra, você consegue entender essa mensagem, vai fazer qualquer um se emocionar. Mesmo que os arcos posteriores, aos quais eu não vou necessariamente entrar nesse vídeo, tenham ficado repetitivos ou não necessariamente tenham ficado tão legais assim, são arcos bem premeditados na série, com elementos muito interessantes que, honestamente, para mim poderiam ser reaproveitados ou pensados de uma forma diferente, mas ainda assim são muito bons. Eu não consigo entender quem diz que Cavaleiros do Zodíaco é uma obra ruim. Eu acho que essa crítica vem não só de uma visão muito ocidentalizada sobre o que deveria ser uma obra, como também uma visão muito pesada de um olhar moderno sobre a série. E existe toda essa questão de Cavaleiros não fez sucesso no Japão, o que é mais ou menos verdade. Não é o sucesso que teve aqui na América Latina, mas não significa também que tenha sido um fracasso absoluto. Se sucesso fosse sinônimo de qualidade, a coisa seria bem diferente. A verdade é, Cavaleiros do Zodíaco e a primeira obra de Cavaleiros do Zodíaco é sim uma história muito boa e bem redondinha. Teve sua importância e seu impacto cultural, tanto no Japão quanto fora do Japão. E por mais que pareça muitas vezes um novelão, eu acho que isso também faz parte do charme que é Cavaleiros do Zodíaco. Sinceramente, eu não consigo não gostar dessa obra. E eu fui surpreendido muito positivamente na minha leitura. Porque eu não esperava gostar tanto. Eu realmente me tornei fã de Cavaleiros do Zodíaco, além de ter gostado e me divertido. Mas eu acho que é isso. Eu acho que esse é o meu grande devaneio sobre Cavaleiros. Talvez tenha outro, talvez tenha mais coisas para falar, mas eu acho que esse era o core do que eu queria falar. Não sei se deu para entender. Esses episódios são extremamente malucos, mas espero que vocês tenham gostado disso. O Luizito acabou de sugerir aqui, faz uma parte no vídeo onde tu responde comentários, criticismos de CDZ nos seus vídeos. Cara, isso na verdade seria uma boa ideia. Seria uma boa ideia, mas talvez seja ideal assim. Eu acho que um vídeo só pra isso. Não sei o quão editado vai estar esse vídeo. Enfim, é aquela coisa, né? Devaneio. Esse aqui é um podcast, é um pensamento sobre. Recomendo fortemente a todos que leiam Cavaleiros do Zodíaco. Tchau, gravação do YouTube. Olá, chat. Antes desse vídeo terminar, ele só tá acontecendo por causa dessas pessoas aqui. Muito obrigado aos apoiadores, Pedro Marinato, Wenderson Gabriel, Caio Victor Bellarmino e muito obrigado aos membros, Riven BR, Toxic e Terceiro Lugar. Sem vocês, esse vídeo não estaria sendo possível, como outros vídeos do canal não estariam sendo possíveis. Se você gosta do meu trabalho e não é apoiador, convido vocês a dar uma olhada no link do Apoia-se e no programa de membros aí do canal. Tamo junto, galera. Valeu!